queridos jovens do seminário. Aqui quem fala é o irmão Lennon Loureiro. Eu sou o coordenador do Seminário Instituto da região de Joinville. E hoje nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre amar, compartilhar e convidar as pessoas, né, os nossos amigos, para conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de ministrar essa aula para vocês hoje. Espero que vocês possam, mesmo que de forma remota, entenderem a mensagem que essa aula ela tem e a importância dessa aula em nossa vida também. Porque o Salvador espera que nós compartilhemos o Evangelho, nós amemos as pessoas e porque convidar elas é tão importante. Bom, para iniciar a nossa aula, gostaria de trazer primeiro uma escritura e que nós pudéssemos refletir sobre ela. Essa escritura está em Doutrina e Convênios, a seção 1, versículo 23, e diz o seguinte: para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra e perante reis e governantes. Pensem um pouquinho sobre essa escritura, né? E anotem no seu diário de estudo ou no bloco de notas do seu celular, né? Porque o Salvador Jesus Cristo, ele convida todos nós a compartilharmos o evangelho. Por que que ele pede isso para vocês? Pensem um pouquinho sobre isso, façam uma anotação e depois, ao final da aula, reflitam sobre o que você escreveu agora no começo, refletindo sobre essa escritura. Gostaria de fazer uma atividade com vocês. Bom, agora gostaria de convidar cada um de vocês para que vocês possam, nessa imagem, identificar os animais que estão escondidos, né? O que eles são, aonde eles estão escondidos. Façam esse exercício. Vejam se vocês conseguem identificar. E depois, se vocês quiserem deixar no comentário aí no YouTube aonde eles estão escondidos, se vocês realmente conseguiram identificar, podem digitar. Muito bom. Talvez vocês tenham encontrado, então, a cobra na primeira imagem, a coruja e a onça na terceira imagem, né? Mas pensando um pouquinho sobre isso, por que que esses animais, eles se camuflam, né? Por que que eles fazem isso? Quais são alguns desses objetivos deles fazerem isso, eles se esconderem, né? Pode ser para se proteger de predadores, para caçar com mais facilidade e para se adaptar aos ambientes que eles estão, né? Pensando um pouquinho sobre isso, sobre essa habilidade que os animais têm de se camuflar, em quais situações uma pessoa ela pode querer se camuflar? Em quais situações da sua vida você pode querer se camuflar também? Pode ser para se proteger, pode ser também para você se adaptar a um ambiente, né, que você está inserido na sua escola. Por exemplo, se você é o único membro da igreja na sua escola, pode ser que você sinta vergonha de compartilhar o evangelho e você se camufle entre as pessoas, né, para que você não faça isso, mesmo sendo um pedido do Pai Celestial, mesmo sendo um convite, como nós lemos lá na Escritura. Bom, queridos jovens, obrigado pela participação de vocês nessa dinâmica que nós fizemos de identificar os animais que estavam camuflados, né? E depois entendemos um pouquinho o porquê esses animais eles fazem isso. Por que que eles ficam camuflados, né? Nós vimos então que eles fazem isso para se proteger, que eles fazem isso para se esconder, para se adaptar ao ambiente, né? E muitas vezes nós também podemos fazer isso em nossa própria vida. Nós podemos nos esconder, nós podemos nos camuflar, nós podemos se adaptar ao ambiente que nós estamos para que talvez a gente não passe por algum constrangimento, né? Se tratando de pregar o evangelho, isso é muito comum, né? A gente com certeza já passou por isso em algum momento da nossa vida, onde nós sentimos um pouco de vergonha, de receio de compartilhar o evangelho, nós nos camuflamos no meio daquelas pessoas para que ficássemos escondidos. O Elder Kim Charlie Cook, do Código dos Doze, ele nos ensinou algo importante sobre nós não fazermos isso, nós não estarmos camuflados, né? Olha o que ele nos ensinou. Uma parte essencial desse trabalho missionário é que cada membro se torne como um farol onde quer que more. Não podemos ficar camuflados. Vocês já pararam para pensar o que que é um farol, né? Pensando aqui nesse caso, eu trouxe para vocês um farol que ilumina a visão dos navios, né?
Ele serve para dar orientação e dar segurança na navegação daqueles que estão no mar. As funções dos faróis, elas são muito interessantes. A primeira é que eles orientam os navegantes, então os faróis eles servem como um ponto de referência visual, né, para que os comandantes saibam onde estão e para onde eles estão indo, especialmente à noite em condições de pouca visibilidade. Um segundo ponto é que eles indicam perigos. Eles alertam sobre rochedos, recifes, bancos de areia ou costas perigosas. Terceiro, eles ajudam na aproximação de portos, né? Então, os faróis eles ficam próximos a portos e ajudam os navios a encontrar o caminho em segurança no canal de entrada. Então, eles iluminam, eles mostram onde tem um porto e isso pode ajudar o navio a estacionar o navio dentro de um porto, né? Quarto, e eles servem como referência geográfica, né? Então, cada farol ele tem um padrão único de luz, piscadas, cores e intervalos, o que permite que o capitão ele consiga identificar qual farol ele está vendo. E assim ele localiza, né, onde ele está no mapa. Então, percebam qual é a importância de um farol, né? Nesse caso, para os navegantes. Então, o Senhor está pedindo para que você seja um farol na vida de todas as pessoas. Que você possa ajudar a orientar eles, que você possa indicar os perigos, que você possa ajudar eles a identificarem onde estão os portos de segurança, aonde eles podem estacionar o seu navio, falando espiritualmente, né? E servir como uma referência. O Senhor ele pede isso para cada um de nós. Olha o que ele continua falando. O Senhor espera que aqueles que receberam seu evangelho se esforcem urgentemente para ser como um farol. Então é um pedido urgente para que a gente tenha urgência em ser como um farol. Urgência em mostrar a nossa luz para as pessoas, para que a gente ajude os navegantes, para que a gente indique perigos para eles, para que a gente ajude eles a identificar onde eles estacionarem os seus navios e servir como uma referência. E ele continua falando que ajudará outras pessoas a se chegarem a Deus, o que permite que nossos irmãos e irmãs em todo o mundo desfrutem das bênçãos e ordenanças sublimes do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e sejam reunidos em segurança no lar celestial. Incrível, jovens, o que esse pedido ele pode fazer na vida de outras pessoas. Nós nunca vamos entender como o nosso exemplo ou como a nossa luz pode mudar a vida de alguém. Bom, gostaria agora de fazer um pedido para cada um de vocês, que vocês possam registrar em seu diário de estudo maneiras pelas quais podem estar camuflados e maneiras pelas quais seus esforços missionários pessoais podem ser como um farol. Então, identifique na sua vida hoje, talvez em que momento você está camuflado, você está escondido ou está se adaptando ao ambiente e isso está prejudicando a sua luz de ser um farol na vida dos seus amigos, dos seus familiares ou de outras pessoas que você convive. E faça um registro disso, identifique esses momentos que vocês estão camuflados e momentos que você pode ser um farol. Registrem isso, por favor. Bom, agora nós vamos para uma parte muito importante da nossa aula de hoje, tá? Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre amar, tá? Esse é um princípio importante quando nós estamos falando sobre compartilhar o evangelho, o amor. Olha o que o Elder Stevenson, ele nos disse sobre amar. Sempre que demonstramos amor cristão ao próximo, pregamos o evangelho, mesmo que não falemos uma única palavra. Amar os outros é a expressão eloquente do segundo grande mandamento de amar, nosso próximo. Mostra o processo de refinamento do Espírito Santo, operando em nossa própria alma ao demonstrar o amor de Cristo aos outros. Podemos fazer com que aqueles que veem nossas boas obras glorifiquem a nosso Pai que estás nos céus. Eu adoro essa citação do Elder Stevenson. E eu decidi trazer essa imagem aqui, que representa a cura do leproso, que está lá em Mateus no capítulo 8. Um homem que tinha lepra, que era uma doença muito grave e contagiosa da época, ele se aproximou de Cristo. E só para vocês entenderem, naquela época os leprosos eles eram rejeitados e isolados de todos, então ninguém podia tocá-los. Mas aquele, cheio de fé, ajoelhou-se diante do Salvador disse o seguinte para ele: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
Então Jesus fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão e ele tocou, dizendo: Quero ser limpo. Imediatamente, jovens, o homem ficou curado. O que que a gente aprende com essa história? Que Jesus mostrou que amar é enxergar além das aparências, é ter compaixão e é aproximar-se e ajudar com o coração. Ele não via a doença que aquele homem tinha, ele via o valor e a fé daquele homem. E da mesma maneira, nós também devemos amar o nosso próximo. Talvez nesse momento você esteja pensando em uma pessoa que precise dessa mesma experiência que esse homem teve, né? Que não, que ele não precisa de um julgamento, que ele não precisa se sentir isolado ou rejeitado como aquele leproso se sentia, mas alguém que precisa de compaixão, que vai precisar de amor da sua parte. Vocês possam refletir sobre isso. Um segundo ponto e muito importante, né, é compartilhar. Olha que o Elder Uchtdorf, ele nos ensinou sobre compartilhar. Se alguém perguntar sobre o seu fim de semana, não hesitem em falar sobre o que vocês vivenciam na igreja. Falem sobre as criancinhas que ficam em pé diante da congregação e cantam com entusiasmo como elas estão tentando ser como Cristo. Falem sobre o grupo de jovens que passam tempo ajudando idosos em casas de repouso a fim de compilar suas histórias pessoais de uma maneira que soe natural e normal para vocês. Digam às pessoas por que Jesus Cristo e sua igreja são importantes para vocês. Então, aqui nós aprendemos que nós devemos compartilhar o evangelho de maneiras simples, né? E a importância de compartilhar o evangelho. E compartilhar o evangelho nada mais é do que compartilhar o que vocês vivem, o que vocês fazem. Então, se você foi na igreja no final de semana, e você falou para o seu amigo, eu estive na igreja, isso é compartilhar o evangelho. Se você frequentou as classes do seminário essa semana e seu amigo perguntou o que você fez ontem à noite, e você falar, eu fui para a classe do seminário, isso é compartilhar o evangelho de maneiras simples. Falem sobre os seus dias, né? E aqui eu trouxe mais uma história interessante nessa imagem, que é a mulher samaritana, né? Então, certo dia, Jesus ele estava viajando e ele parou junto a um poço em Samaria. Lá ele encontrou uma mulher samaritana, alguém que, segundo aquelas tradições da época, os judeus eles evitavam conversar. Mesmo assim, Jesus falou com ela com amor, com respeito. Ele ensinou sobre a água viva, explicando que quem bebesse nunca mais teria sede, porque essa representava o evangelho da salvação. Aquela mulher ficou profundamente tocada, ela ficou tão emocionada e ela reconheceu que aquele homem que estava falando isso para ela era o próprio Salvador Jesus Cristo. Então ela correu para a cidade e disse a todos: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Muitos daquela cidade vieram até Jesus e creram nele por causa do testemunho dela. Vejam como compartilhar o evangelho, compartilhar coisas simples, pode ter grandes efeitos, né? E multidões podem vir até a igreja através de um relato, de um convite ou de algo que você compartilhou. Alguns pontos que a gente aprende sobre essa história é que Jesus nos ensina que a gente deve compartilhar o evangelho com todos, sem distinção. E que uma única pessoa transformada, ela pode inspirar muitos outros a buscarem Cristo, tá? E terceiro, compartilhar o evangelho é uma forma de demonstrar amor e levar esperança. Para finalizar, gostaria também de falar sobre convidar, né? Olha que o Elder Stevenson também nos lembrou, né, na Liahona de 2022, sobre convidar. Existem centenas de pessoas, de convites que podemos fazer às pessoas. Podemos convidá-las a vir e ver uma reunião sacramental, uma atividade da ala, um vídeo online que explica o Evangelho de Jesus Cristo. Vir e ver pode ser um convite para ler o livro de Mórmon ou participar da visitação de um novo templo antes de sua dedicação. Às vezes o convite é algo que fazemos internamente. Um convite a nós mesmos, dando consciência e visão para agir, aproveitando as oportunidades que nos cercam. E eu trouxe para vocês uma história bem bacana sobre convidar, né? Que foi quando o Salvador Jesus Cristo ele chamou seus discípulos, né? Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus ele viu Simão, Pedro e André que estavam lançando suas redes, pois eles eram pescadores. E o que que ele fez com eles? Ele os chamou com amor e propósito, dizendo:
Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que foi isso? Um convite. O que que a gente aprende com essa história? Que Jesus não apenas ensinou, ele deu o exemplo, ele convidou pessoalmente as pessoas a segui-lo. O convite de Cristo ele foi simples, direto e foi cheio de propósito. Quando a gente convida com amor como Salvador, a gente ajuda os outros a descobrirem seu próprio caminho com ele. Sabe o que foi o resultado desse convite sincero de Cristo? Foram discípulos que transformaram o mundo. O seu convite para alguém pode mudar a vida dessa pessoa e essa pessoa pode sim mudar o mundo dela. Convido cada um de vocês, jovens, a fazer o que nós aprendemos hoje aqui nessa aula. E existe uma maneira simples de fazer isso, né? Eu vou passar um vídeo para vocês nesse momento que vai ensiná-los como vocês podem fazer isso de maneira simples, como vocês podem amar, compartilhar e convidar pessoas de maneira simples e fácil no seu dia a dia. E aí, fez alguma coisa no fim de semana? Nada demais. Na verdade, fiz sim. No sábado eu organizei um caça ao tesouro para o encontro de jovens. E no domingo eu fui no coral da igreja cantar. Peraí, quê? Amiga, meu seguro-desemprego tá acabando. Tão desanimada. Amiga, sinto muito. Ó, semana que vem vai ter uma palestra na minha igreja sobre carreira. Ah, é? Quer ir? Obrigada, de verdade, amiga, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. Não tem problema. Na próxima, eu te chamo de novo. E aí, cara, tá de próximo? Yeah. Ah, sim. Tá assistindo o quê? Então, eu vou mostrar esse vídeo para uma aula que eu vou dar para uns jovens no domingo, lá na minha igreja. Eu tô precisando ver esse vídeo de novo. Aula pra quantas pessoas? Umas 15. Mas pode ser 16, né? Se você vier, né? Ei, o pessoal tá pensando em sair pra beber depois da aula. Bora? E se eu for só pra comer? Ah, foi mal. Quanto tempo faz que você parou de beber? Há uns 23 anos já. E aí, cara? Tá falando inglês agora, é? Pois é, cara, esse curso tá me ajudando muito. Chama English Connect. Se você quiser, eu posso te mandar um slide depois. E você acha que eu tenho grana pra isso? Aí é que tá. É de graça. Very good. Oi de casa. Eu trouxe mais gente pra dar uma força aí. Vai sair caro. Nada que um bolinho de cenoura não resolva. A gente vai montar uma cesta de Dia das Crianças para levar no orfanato. Você quer dar uma ajudinha? Ai, combinado. Te mando o endereço, então. Obrigada. Beijo. Oh, amiga, fiquei sabendo que vocês não estão mais juntos. É meu favorito. É só isso que funciona, né? Queridos jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu presto meu testemunho para vocês que convidar de maneira simples, direta e objetiva, com propósito, com testemunho, com amor, pode mudar a vida de alguém. Gostaria de convidar cada um de vocês a fazerem um exercício, né? E completarem essas frases que eu deixei aqui nesse slide para vocês. Pausem o vídeo nesse momento e façam esse exercício. E para finalizar, gostaria de convidar cada um de vocês a responderem as 3 perguntas que precisam ser feitas no Forms, que é deixado aí
na descrição do vídeo, né? Essas perguntas são: o que significa para você, jovem, amar como o Salvador ama? Segundo, de que forma você pode compartilhar o evangelho com alguém esta semana? E terceiro, quem é uma pessoa que você poderia convidar para se aproximar mais de Cristo em uma atividade, aula do seminário ou reunião? Convido cada um de vocês a responderem essas perguntas, registrarem no Forms, e eu presto meu testemunho para vocês, jovens. Um convite pode mudar a vida de alguém. E vocês nasceram para serem faróis que vão iluminar pessoas, que vão ajudá-las a encontrar Cristo em sua vida. Eu sei dessas coisas, eu presto meu testemunho delas, amo vocês, e nunca deixem de acreditar que vocês nasceram para ser a luz do mundo e não ficarem camuflados nele. Vocês nasceram para mudar esse mundo. Vocês são a geração eleita. E eu presto testemunho dessas coisas e deixo essa aula no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.